Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Arteira Artesanatos e Reciclagem, e hoje é um vídeo diferente. É um arquivo do sítio, uma gravação nossa de alguns trabalhos no apiário que deram muito certo, já estão dando resultado agora em 2018, e esse vídeo eu resolvi trazer para mostrar para vocês, porque muitas vezes me perguntam como é a minha vida aqui, o que a gente faz por aqui, e esse vídeo é bem interessante. Até porque para quem gosta de abelha, também o assunto abordado vai ser interessante. Esse vídeo foi assim, ó, foi colocado, foi feita uma formação de um novo núcleo e verificado outros que já tinham sido feitos. Então, assim, ó, no dia 30 de agosto, esse núcleo que está sendo aberto, que vocês já estão vendo, foi formado. 25 dias depois, que é o momento dessa gravação, a gente foi verificar. E o que resultou dessa verificação? A gente encontrou nesse núcleo que foi feito assim: nós retiramos 5 quadros de cria de uma caixa forte, um ninho forte de abelhas, e passamos para uma caixa nova, esperamos 25 dias e fomos ver o que tinha acontecido. Para nossa surpresa, quando nós abrimos essa caixa, eu e o Vitor, no tirar essa caixa, tinha, vamos dizer assim, dado certo, entre aspas, mas um pequeno problema. Junto com os 5 quadros, nós levamos a rainha velha. Então, o que aconteceu? O enxame forte, que a gente tirou os 5 quadros, formou uma nova rainha, e nós, para o enxame novo, nós levamos uma rainha velha, que tinha pouca posturas, estava entrando no momento pouco pólen para dentro da caixa, e nós estando numa época já com bastante pólen em volta, então, entre aspas, deu certo o teste, mas por outro lado, houve um problema. Então, o que nós tivemos que fazer ali? Naquele momento, a solução, o Vitor, foi retornar novamente ao apiário depois desse vídeo, colocar uma princesa nova na caixa para formar uma nova rainha. Só que assim, ó, quem tiver dúvidas, me pergunte, deixa abaixo do vídeo, quem tiver interesse nesse assunto, que eu resolvi trazer esses assuntos porque eu sei que tem gente que gosta muito de trabalhar com a Apis mellifera, né? Que eu pergunto pro Vitor, porque assim, ó, eu estou passando dados que a gente conversou naquele áudio, naquele momento, eu resumi e tô trazendo de volta nesse vídeo já editado. Então, assim, ó, explicando por que eu digo, se alguém tiver curiosidade, me pergunte, eu pergunto para o Vitor. O Vitor tem formação, desde o básico ao avançado, para tratar com essas abelhas, as Apis mellifera. As jataís, essas outras, não é uma coisa que nos interessa aqui, a gente não procura entender sobre ela. Mas, assim, ó, sobre a Apis mellifera, ou a abelha africanizada, o Vitor estuda 24 horas. É só o que ele pesquisa dentro e fora do apiário. Então, se alguém tiver alguma dúvida sobre esses assuntos, principalmente na região do sul do país, que é a nossa, porque a gente tem uma diferença na maneira de trabalhar com as abelhas. Por quê? Porque nós estamos em região que tem muito tempo de frio, a gente termina tendo que dar alimentos, tem um monte de coisinhas diferentes de quem está nas regiões quentes. Então, é bem interessante a nossa maneira de trabalhar com as abelhas. Então, o que aconteceu? Aquela primeira caixa que foi aberta, a solução foi implantar uma princesa. E aí nós fomos depois abrir outras caixas, que já tinham sido feito a mesma coisa, retirado quadros de uma caixa, passado para outra, e nós já estávamos com sobrecaixas em cima delas. Então, quando a gente colocou as sobrecaixas,
em cima dessas caixas de abelha que estavam ali, nós fizemos uma coisa assim, ó, nós não colocamos a tela excluidora. Por que a gente não estava com a tela excluidora? Porque a gente tem um novo projeto, vamos dizer assim, ó, nós estamos entrando numa área assim da apicultura de mais precisão, com mais detalhes, e nós precisamos tirar materiais de dentro do apiário para não ter um custo muito alto. Então nós tiramos as telas excluidoras e nesse novo enxame formado a gente não colocou a tela. Então o que aconteceu? A abelha subiu para a caixa que foi colocada em cima, que é embaixo é o ninho e em cima é a sobrecaixa, né? Isso eu tô dando explicação para quem não entende. Eu sei que tem muita gente aí que sabe muito mais que eu e explicar melhor. E o que que aconteceu? A abelha subiu, a abelha rainha, fez algumas posturas na sobrecaixa e depois as operárias seguiram fazendo o mel, já estavam trabalhando, vocês vão notar como está esse quadro e depois vão ver os próximos, e que tá tudo ok nessa caixa de abelha. Deu certo essa segunda caixa também, nós conseguimos botar sobrecaixa, tudo direitinho, só sem a tela excluidora, o ninho poderia estar muito mais bem formado embaixo, porque a rainha subiu para cima, pôs um tanto de ovos em cima e um tanto embaixo. E voltando lá atrás, no começo, na primeira caixa, o ninho que foi formado novo tinha excessos de zangão. Isso quem entende vai ver, tinha muito zangão, pelo problema de ter uma rainha velha, de ter a caixa tá, vamos dizer assim, nós formamos um núcleo, mas ele não estava 100% forte. Então, depois disso, o Vitor retornou ao apiário, colocou a princesa lá. Em outro vídeo eu vou explicar melhor como é que é esse assunto da princesa. E essas caixas hoje estão em 2018, agora nós estamos no dia 17 de outubro de 2018, estão a todo vapor. Elas aguentaram o inverno, elas aguentaram seca, elas passaram por vários momentos e deu muito certo. E por que foi feito esse vídeo? Na época ficou em arquivo, porque nós não tínhamos o costume de fazer isso. Porque não adianta às vezes a gente ter a técnica, o conhecimento, mas a gente não empregar. Então faltava pouco tempo para lidar com algumas coisas no apiário e a gente não estava fazendo, vamos dizer assim, essa técnica de fazer novos enxames nossos. E nós descobrimos que é 100 vezes melhor nós formarmos um núcleo novo do que nós pegarmos um enxame voador. E a gente está começando a aprender na prática, porque até então, nessa época aqui, a gente acreditava que nós estávamos livres da varroa. A varroa, para quem não sabe, é um ácaro que aos pouquinhos vai sugando a vida da nossa caixa de abelha até terminar com o nosso enxame. Eu sempre vou dizer, ó, quem conhece, quem entende, quem estuda, vai explicar de maneira diferente. Eu estou falando para os meus inscritos da maneira que eu converso com você sempre. E eu custei muito tempo para conhecer a tal da varroa, eu vim conhecer ela de perto essa semana, que o Vitor trouxe uma varroa para dentro de casa para mostrar. Uma coisinha bem pequenininha. Tem pessoas que chamam que é o carrapato da abelha. A varroa não é um carrapato, ela é um ácaro que deve também estar presente na caixa da abelha, mas ele não pode dominar a caixa. Então, de maneira controlada, ele não tem problema. Mas a gente acreditava que não existia aqui. E a gente descobriu, quando vem aquele enxame que posa numa árvore, que a gente vai tirar de um toco, que esses enxames são os que estão com a varroa. Nós tivemos a experiência esse ano de resgatar vários enxames. Aquele vídeo anterior que eu mostrei, que nós tiramos
um enxame de dentro de um chalé, colocamos para a caixa. Quando a gente foi buscar, aconteceu uma coisa muito engraçada. A gente entrou, o Vitor foi lá, entrou no chalé, enrolou a caixa bem direitinho. Nós fomos no início da noite, botamos na caminhonete e viemos embora. O Vitor deixou próximo ao mato que tem perto da casa, bem próximo à casa, para depois movimentar para o apiário. E resolveu ir abrir a caixa. A abelha tinha ido embora. Eu nunca dei resposta sobre aquele vídeo. Espero que vocês estejam vendo o Vitor mostrar. Para quem entende, ó, essa é a caixa que foi a rainha fez a postura em cima e seguiu depois fazendo os ovos na parte de baixo. E ela está extremamente forte. Tem uma parte que é postura e a outra parte já está produzindo mel. Então, assim, ó, acontece muito, se perde muito tempo atrás desses enxames. A gente perde tempo, a gente vai longe, às vezes a gente pega enxames que tem que ter a preocupação com as outras pessoas que estão em volta. Hoje à tarde mesmo nós vamos resgatar de uma casa que tem uma menininha pequenininha e que está incomodando muito próximo da casa e está num galpão. A gente vai lá retirar, só que é uma coisa assim, ó, até a gente controlar, tirar tudo de lá, trazer para o apiário, as pessoas ficam em volta ali, tendo que ter cuidado. Então, essa nossa maneira que a gente trouxe para o apiário de formar os núcleos novos, a gente tem um controle muito maior sobre a varroa, sobre a postura, se controla vamos dizer, a rainha. A gente lá no início do vídeo, quem entende um pouco vai ver que num dos caixilhos que a gente retirou, tinha 2 casulinhos ali onde é gerada a rainha, mas que aquelas rainhas não vingaram. Então, só estava a rainha velha, que a gente retirou por um descuido, junto com 5 caixilhos, passamos para outra caixa. Acontece, mas assim, ó, esse vídeo é para dizer que dá para ser feito, dá para a gente fazer os nossos enxames, multiplicar. Esses enxames hoje, eles vão ser multiplicados novamente. Aqueles que foram feitos novos vão gerar novos enxames esse ano. Então é uma coisa muito legal, eu gosto de trazer de vez em quando esses vídeos. Tô pegando mais os arquivos. E agora no final vocês vão ver um pouquinho do local onde a gente estava. Tava bem nublado. Pode notar que o Vitor saiu largando fumaça, as abelhas estavam me pegando nas pernas, mesmo com macacão, bota. Então, pessoal, se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal. Se quiserem mais vídeos assim, deixe embaixo que eu vou postar.